Começa agora a Beanscast, o podcast que discute como a agricultura regenerativa sustentável está transformando o cenário agrícola do Brasil. Hoje vamos falar sobre uma técnica que tem revolucionado a rotina de muitos agricultores, o uso do on-farm. Vamos descobrir como funciona na prática e os benefícios que traz diretamente para o campo. Eu sou Rogério Vian, técnico agrícola, engenheiro agrônomo, agricultor aqui no município de Mineiros. Sou um dos fundadores do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS. Estou como vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha. Também sou membro da AGOPA, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, do IGA, Instituto Goiano de Agricultura, e também da ProSoja Goiás, da ProSoja Brasil. E hoje estarei com vocês nesse primeiro episódio com o Adriano Cruvinel, um associado nosso do GAAS, um dos primeiros associados nossos, e ele vai contar um pouco da sua história no GAAS e vai se apresentar. Olá, Adriano. Olá, Rogério. É um prazer estar aqui com você nesse primeiro episódio do Abins Podcast. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação e uma honra sempre estar aqui com vocês falando sobre agricultura regenerativa, agricultura brasileira e agricultura sustentável. Como a gente está há muito tempo nesse caminho juntos, né? Inclusive, influência sua, né, Rogério? A gente está nesse caminho hoje e os resultados que a gente tem. Então, isso para nós é de grande satisfação. Bem, pessoal, meu nome é Adriano Cruvinel, sou engenheiro agrônomo, produtor rural, e a gente atua aqui em Rio Verde, Montevidéu. A gente mora em Rio Verde, mas a fazenda é no município de Montevidéu, e a gente está trabalhando aqui com agricultura regenerativa, já vai para o 10º ano. E o que a gente tem feito aqui, juntamente com o GAAS, né, que a gente participa desde o início, e com os produtores aqui da região, nada mais é do que levar a agricultura brasileira para um outro patamar. Ou seja, a gente hoje está conseguindo fazer a substituição gradual e dentro de processos da substituição das moléculas sintéticas. E isso vem trazendo ganhos ambientais, sociais e financeiros também para a propriedade e para todos os outros produtores que vêm aqui nos visitar. Então, é muito bom estar aqui com vocês e vamos falar sobre agricultura regenerativa. Obrigado, Adriano. É um prazer estar, mesmo que seja na tela, né, mas estar junto com você. A gente está junto aí em vários eventos, né, do GAS, desde muitos anos atrás. Você já vem com dados aí de 10 anos, né, de trabalho aí antes e depois da agricultura regenerativa, né? E uma técnica que é muito usada por nós, né, do GAS e vários membros aí de outras associações, né, principalmente capitaneados pelo GAS, é a modificação farm, né? Que recentemente vem passando por adequações, uma nova lei e tudo mais. Então, hoje o papo vai ser justamente sobre isso. Como foi um farm, como foi a iniciação, né? Como o on-farm mudou. Na verdade, a gente vai falar primeiro o que você fez para decidir adotar a Tech on-farm, né? Quais problemas, desafios, o que você buscava resolver com essa prática quando você iniciou, Adriano? Bem, os desafios foram muitos. Eu costumo falar para o pessoal que lá no início, a cada 10 tentativas que a gente tinha, 9 a gente errava e acertava uma. E o que a gente fez foi buscar técnica, conhecimento, que hoje para nós é o nosso principal insumo, é o conhecimento. E a gente veio adaptando a técnica do on-farm. E lá no início, a gente teve a ideia de começar justamente por visitar no dia de campo a fazenda sua, lá em Mineiros, Rogério. E dali veio o insight de que a gente precisaria estar mudando e a gente precisaria estar adaptando o nosso modelo de agricultura tradicional, porque a gente estava fazendo todas as técnicas de agricultura tradicional que a gente tinha, principalmente na parte de agricultura de precisão, e a gente ainda não conseguia resolver alguns problemas. Um exemplo muito evidente que a gente costuma dizer é a questão do mofo branco. À época, a gente tinha 8 dos 18 talhões, a gente tinha incidência entre 16% e até 25% de incidência em cada talhão. E ali, a gente fazia aplicações, 3 aplicações, né, de molécula sintética, e a gente não conseguia atuar para resolver o problema. Era só o morde-a-sopra. E sempre retornava
E a gente, com a técnica de multiplicação on-farm, a gente começou com tricoderma e metarrísio e meio sólido, tá? Numa associação, nós montamos a APAS, né, que é uma das primeiras associações de produtores para esse fim no Brasil, e a gente montou com outros 6 produtores, e ali a gente produzia. E a gente começou a usar o tricoderma, tanto em TS como aplicação pós-emergência da soja. E ali, né, do segundo para o terceiro ano, já fazendo essa utilização do tricoderma, a gente conseguiu não ter mais incidência de mofo branco, logo no segundo para o terceiro ano já. Então, isso ali para nós foi um start, e dessa técnica também surgiu a multiplicação de bactérias, né, no modelo on-farm. Lá no começo, a gente procurou um consultor e ficamos 2 anos com ele. E depois a gente foi procurar ali pesquisadores e conversar com eles, trazer eles mais para perto. Eu acho que uma das grandes vantagens do que a gente faz é a gente estar conversando direto com os pesquisadores, e essa interação direta, sem intermediários, nos ajudou a evoluir bastante, porque a pesquisa é parte fundamental e importantíssima para nos ajudar a direcionar. Muitas das coisas que a gente testa no campo, depois a pesquisa vem, a gente vai com a pergunta e eles montam um protocolo ali de testes, e dali 2, 3, 4 anos eles conseguem trazer respostas para nós e nos ajudar nesse direcionamento. Verdade, Adriano. E a gente realmente a gente errou muito, né, no início e fez parte do processo, né? A gente lembra das visitas que a gente fez na Bahia, né, lá no Cassiano, né, lá no Luiz Felipe, né? Então a gente lá se fazia de um jeito, a gente melhorou, lá se usava, eu lembro das polenteiras, né, fazia uma polenta lá, né, e multiplicava as bactérias. A gente inicialmente, inclusive, começou a multiplicar com produtos comerciais, né? Pegava um produto comercial, multiplicava. E isso foi uma evolução, né? Como tudo na agricultura foi assim, né? A gente costuma falar que a agricultura tem evolução o tempo todo. E outra coisa que chamou a atenção de todos nós naquele momento e até hoje é a questão dos custos, né, Adriano? A questão dos custos já estavam pela hora da morte, né? Hoje, se hoje está complicado, imagina naquela época para começar, né? Não tinha muita técnica, não tinha muito larga escala, então não tinha nada. O que a gente conhecia desse modelo de agricultura, de on-farm, era praticamente agricultura familiar, né? Eram os agricultores orgânicos, pequenos, né? Então, acho que o grande desafio, e você sabe disso, foi escalar isso, né? Como que foi realmente esse início? Ah, qual equipamento? Como que a gente vai fazer? Né? Eu sei que a gente viajou o Brasil inteiro para saber como que a gente ia fazer os primeiros equipamentos, né? Os reatores, né? Isso aí realmente foi o calcanhar de Aquiles no início ali. E como você falou, a gente dependeu de muitas pesquisas, pesquisadores, né, do IF, inclusive, né, vários professores do IF também, o Alaércio, que foi um grande parceiro nosso no início, está com vocês até hoje. Então, assim, realmente esse início, dar o primeiro passo aí, foi bastante complicado, porque não tinha nada sendo feito em larga escala, não é? Exatamente, Rogério. E como você falou, a parte financeira da agricultura lá para nós, à época, em 2014, 2015, a gente tinha ali uma margem de 400 e poucos reais por hectare de ganho. Então, qualquer intempérie, qualquer veranico, a gente poderia ficar no vermelho, e isso estava nos assustando bastante. E aí, iniciamos as técnicas, né? E o pessoal, a pesquisa foi muito importante no processo inicial e até hoje. O professor Alaércio foi o que nos ajudou aqui no início a iniciar a associação. Hoje ele atua em outras várias associações aqui em Rio Verde. Então a pesquisa veio para nos ajudar. A parte de buscar conhecimento e adaptar a fazenda para esse processo é uma parte que pega bastante, porque o operacional ele muda muito. E quando o operacional muda, você precisa trazer a equipe para o seu lado. Como isso? A gente tem que explicar como é que isso vai mudar dentro da propriedade, e a gente precisa adaptar as novas ferramentas que a gente tem. Um exemplo, a gente antes aplicava os defensivos de molécula sintética praticamente o dia todo, né? Não tinha muito horário, você respeitava ali entre 10 da manhã e 3 da tarde, ok, mas o outro restante era praticamente durante o dia. E quando a gente trabalha com micro-organismos, com os ativos biológicos, o que ocorre? Primeiro, você tem que adaptar a sua própria cabeça, né, o seu eu,
porque você tem que começar a agir antes do problema acontecer, né? Você não pode esperar o problema acontecer, dali você tentar fazer com o uso do micro-organismo, como você fazia antes com o químico, né? Você tem que agir antes. Então, se eu sei que eu vou ter problema com lagarta, por exemplo, eu preciso usar técnicas de mitigação, né, de amortecimento, para que essa lagarta não me comprometa lá na soja ou no milho, na fase larval, que é a hora que ela causa o dano. Então, uma das técnicas, por exemplo, é usar 184 armadilhas, né, de captura massal em torno de toda a propriedade e fazer aplicações em faixas a cada 120 metros em todos os talhões. Isso utilizando um atrativo alimentar para que essas mariposas sejam atraídas na fase adulta, né, quando estão ainda mariposas, que vão colocar ali a espodóptera entre 400 e 800, 900 ovos por oviposição. E aí você faz esse controle antes, na fase adulta, você evita, uma mariposa vai evitar mais ou menos essa quantidade de larvas, de lagartas, né, lá causando problema. E isso é uma das técnicas. Essa a gente conseguiu, por exemplo, no milho 100% convencional, a gente consegue hoje já 4 safrinhas consecutivas, tá tirando milho sem precisar utilizar molécula sintética, um inseticida químico. Então, hoje a gente consegue isso com o uso de bacilos thuringienses, o uso das armadilhas, as aplicações em faixas e também a aplicação de vírus. Então, o que precisa é moldar o operacional. Quando eu digo trazer a equipe para o nosso lado, é colocar eles no banquinho, colocar eles dentro da nossa biofábrica, colocar eles como pesquisadores, treinar eles para que eles também entendam esses processos, para que eles também ajudem a conduzir, porque eles estão ali no campo todos os dias, e eles nos ajudam nesse momento de tomada de decisão, e essa decisão é muito mais assertiva quando a gente age em conjunto. Então, assim, eu tive grande sorte de que a minha equipe quis fazer isso junto comigo lá no início, e a gente teve produtores aqui, amigos nossos, inclusive dentro da nossa própria associação, que tiveram dificuldade. E é normal isso ter dificuldade. Então, para o produtor que quer começar, poxa, conversa com 4, 5, 10% no máximo da sua área e vai adaptando ali 1 ano, 2 anos com a equipe e depois disso você começa a escalar de acordo com o que você achar e entender que a sua equipe está pronta. Realmente, Adriano, esse ponto é muito importante, porque o operacional realmente muda bastante, né? Isso aí é dito e feito, né? E a gente costuma falar lá do início e vive repetindo essa frase, né? A gente só muda de dois jeitos, pelo amor ou pela dor, né? Isso não só o proprietário, pelo custo, mas também o funcionário. Você acha que o funcionário também não quer parar de mexer com defensivo químico? Se você perguntar de 10 para cada 10 funcionários, 10 vão falar que não querem trabalhar com molécula química mais, eles não querem estar exposto a esse tipo de problema, né? Esse tipo de defensivo. Então, convencer a equipe inicialmente é muito complicado, né? E isso muita gente fica pelo caminho. Quantos associados nossos, quantas pessoas que a gente realmente conviveu lá do início que acabaram desistindo. Por quê? Porque a mão de obra é fundamental para esse tipo de processo. O primeiro cliente que você tem que convencer é o seu próprio funcionário. E se ele não estiver convencido, se ele não se integrar ao processo, entender realmente o que cada bactéria, qual que é a importância de multiplicar, fazer uma multiplicação bem feita, o horário de aplicação, né, toda a pressão do pulsador, né, a quantidade de água, né, que se aplica, vazão. Então, assim, é um conjunto, é igual que você falou. Então, foi perfeito sua fala nessa questão de, realmente, você tem que colocar o cara ali na sua frente, o seu parceiro, são os nossos olhos na fazenda, né? São nossos olhos e ouvidos, eles estão o tempo todo rodando dentro dos talhões e eles vão estar falando, olha, tá tendo esse problema, tá tendo essa questão. Então, assim, essa, para mim e para você, eu tenho certeza que para muitos produtores é o principal gargalo realmente a questão da mão de obra, se ela não tiver totalmente integrada. E não só a questão da própria modificação farm, mas como todas as técnicas regenerativas, né? E abordando agora, mais profundamente agora a questão a gente falou um pouco do Sun Farm, falou da questão dos custos. E outra questão também que eu gostaria de falar para os nossos ouvintes ficarem cientes, né? Se a gente fosse fazer hoje todo produto comercial, se você fosse pegar todos os produtos comerciais hoje e fosse aplicar, substituindo os defensivos químicos, seria economicamente viável, Adriano? Rogério, esse ponto ele é bem crítico, porque o produto comercial, para quem vai iniciar, ele é muito importante. Por quê? Se você não conhece técnicas de multiplicação de micro-organismos, você vai precisar
procurar alguém que já tenha esse know-how de conhecimento e tecnológico, né? E o que acontece? O que é o ideal, né? O pessoal procurar as empresas que estão participando desse movimento, que já estão no mercado. Hoje é uma vasta gama de empresas, hoje várias empresas, muitas empresas no mercado. Eu tive esses dias atrás, agora, semana retrasada, num evento em São Paulo, no Bio Summit, e lá tinham mais de 130 empresas, todas voltadas para esse segmento de biológicos. Ok. Se a gente for fazer tudo da parte comercial, o custo pode ficar o mesmo ou até mais caro do que o produto químico. E aí tem toda essa dificuldade operacional, de equipe e tudo mais. O que a gente fez, né? A gente fez um movimento de buscar esse conhecimento e trazer essas técnicas, montar uma nova biofábrica dentro da fazenda mesmo. Então, dentro da fazenda hoje nós temos uma biofábrica de multiplicação de bactérias isoladas. Então, a gente trabalha ali em torno de 9 cepas de bactérias, tá? Todas essas bactérias de cepas conhecidas, né, que vem ali do Instituto Biológico de Campinas, ou de empresas comerciais, que a gente compra essa cepa e faz a multiplicação, tá? Que a empresa vende destinada para esse fim. Então, são de coleções conhecidas. A gente não multiplica produto comercial. Então, o que acontece? Se a gente conseguir juntar e unir esses dois elos, eu acho que seria o caminho mais viável para o produtor. Porque se ele está ali com o seu próprio meio de cultura, comprando cepas de coleções conhecidas e já testadas, e ele tem uma pessoa que entenda disso, de processos dentro da propriedade, consegue fazer essa técnica de multiplicação desses micro-organismos, você vai ter uma eficiência muito boa. Hoje, dentro da fazenda, a gente tem a capacidade de tanto errar, né, de cada das tentativas que a gente fez, de tanto errar, a gente foi aprendendo. Então, da primeira biofábrica que a gente teve e ficou com ela durante 4 anos, a gente construiu uma nova, e essa nova hoje a gente tem a possibilidade de, desde o Instituto Biológico de Campinas, trazer essa cepa desse micro-organismo até a fazenda, com controle de temperatura, para que mantenha ali a viabilidade. Receber ele numa sala apropriada, com temperatura específica para aqueles micro-organismos, manter eles ali. Dentro da fazenda, a gente tem o autoclave, que a gente faz a esterilização do meio de cultura. Coloca esse meio de cultura num bioreator, tá? Num tanque, num bioreator inox, faz a inoculação com essa cepa desse micro-organismo que veio lá do Instituto, e você faz ali em 48, 72 horas, dependendo do micro-organismo, faz a fermentação desse micro-organismo isolado. Depois disso, ele passa por um processo de filtragem. Logo após esse processo de filtragem, você precisa de tempo de prateleira. Só que o tempo de prateleira nosso não precisa ser 6 meses. O tempo nosso é 3 dias, 4, 5 dias no máximo, é o que a gente tem. Então, o que a gente fez? A gente adaptou aqueles tanques de inox, que o pessoal armazena leite, e a gente armazena os micro-organismos ali nesse recipiente, com o controle de temperatura específica para cada micro-organismo que foi multiplicado. Ali a gente mantém ele durante esses 3, 4 dias, geralmente fica 2 dias. E aí depois a gente passa ele para um tanque, um caminhão-tanque de inox, 18 mil litros, que tem 6 repartimentos de 3 mil litros cada um. Então a gente consegue separar fungo das bactérias e de comunidades. E isso tem a possibilidade de manter a viabilidade de cada um, com a temperatura que cada um precisa, até o momento de a gente utilizar ele no campo, seja de forma de suco de plantio lá na plantadeira, ou até mesmo aplicações em via barra com pulverizador, com vazão mínima de 100 litros, tá, de vazão no pulverizador, e logicamente a gente teve que adaptar também a parte de aplicação. A gente antes começava às 3 da manhã e parava às 7 da manhã. Aplicando BT, Bacillus thuringiensis, o que a gente percebia? Que os 2 últimos pulverizadores ali, entre 6 e 7 da manhã, esses micro-organismos eles não estavam funcionando muito bem, ficava parte do talhão com um controle não tão efetivo do que o restante que foi aplicado entre 3, 4, 5 horas. Por que isso? Aqueles últimos pulverizador que era aplicado, ali você começava a ter uma incidência de luz UV ali, ó, entre 7, 8, 9 durante todo o dia, e você não respeitava aquelas 4, 6 horas mínimas ali depois da aplicação do micro-organismo que você precisa manter sem a incidência de luz UV. O que acontece? Com isso, nós mudamos o período de aplicação. Hoje a gente faz entre as 16 horas até as 23. Então, isso deu efetividade para nós e equalizou o talhão como um todo, tá, dos micro-organismos que a gente aplica. Com isso, surgiu um problema operacional. Como?
O nosso pulverizador não estava conseguindo mais fazer em uma semana toda a área. O que a gente fez? Com a possibilidade de redução do custo com o uso dos nossos próprios micro-organismos, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu comprar um outro pulverizador e hoje a nossa equipe trabalha segunda, terça, quarta, deu algum probleminha? Quinta-feira. Segunda, terça, quarta, geralmente a gente consegue fazer a área toda. E aí isso nos deu também autonomia e viabilidade de fazer esse operacional em menor tempo. E o pessoal nosso do operacional, dos que trabalham nos pulverizador e na cauda, também ajuda dentro da biofábrica. Então, quinta, sexta-feira, eles estão fazendo as multiplicações dos micro-organismos que vai utilizar na outra semana. Então, assim, Rogério, tudo que a gente veio aprendendo durante esse processo, foi aprendendo realmente apanhando e adaptando isso a cada ano. Hoje a gente pode falar que se a gente pegar um talhão, a gente pegou o talhão 16 e 17, que foram duas áreas novas que a gente comprou há 4 anos atrás, com 3 anos, a gente conseguiu levar eles para praticamente o mesmo nível de regenerativo de um talhão que já estava há 7 anos. Então, assim, o volume de técnicas e ferramentas que a gente tem hoje, ela é muito grande, e como a gente aprendeu a trabalhar com elas ao longo desse período, desses anos, isso vem nos dando bastante bagagem, experiência, para a gente pegar um talhão que do zero e levar ele para um regenerativo ali entre 2, 3, 4 anos, ele também está respondendo a não necessidade de aplicação de molécula sintética durante esse tempo aí, esse tempo de 3 anos no mínimo, entendeu? Então é assim que a gente está Perfeito. trabalhando hoje. Perfeito, perfeito. Um excelente esclarecimento. Realmente são várias técnicas, né? A gente está falando aqui basicamente quando a gente fala da modificação farm, a gente focou inicialmente falando dos isolados, mas, que são, né, as bactérias, os fungos, né? Que as bactérias você faz na fazenda e os fungos têm a paz que faz, a associação de vocês faz os fungos, né? Mas a gente Uhum. também trabalha com as comunidades, né? Para que há muitas. É uma novidade, né, na larga escala, mais do que a modificação de bactérias e fungos. A comunidade também, isso é muito usado na agricultura familiar e orgânica, mas a gente escalou isso também, né? Hoje existem várias técnicas, né? Soil Food Web, TMT, né? O extrato de composto, o chá de composto. E isso a gente utiliza basicamente no solo, né? A grande maioria é para melhoria da qualidade do solo. Né? Hoje também tem o Yamakawa, né? Outra técnica também que é a descompactação biológica do solo. Então, assim, existem várias técnicas e a gente vive repetindo isso dentro dos nossos grupos, dos nossos eventos, né? Não existe bala de prata, né? Não é uma aplicação, não é um produto, não é uma bactéria, não é um fungo, é um conjunto de ações, é o plantio direto bem feito, né? A rotação de culturas, né? A diminuição gradual e até total dos químicos, né? A gente sabe da questão do NPK também, né? A diminuição dos adubos químicos, o quanto influencia também na qualidade do solo, a própria compactação, né? Hoje o maior problema do Brasil, a gente tem visto aí em fóruns aí no Brasil e até fora do Brasil, o maior problema de todos é a compactação. Então, não adianta a gente estar aplicando bactérias e fungos, isso e aquilo, e a gente não olhar para o solo, para a nossa base, né? A gente foca muito nisso no solo, tem que estar descompactado, tem que ter vida, né? Existe vida de micro-organismos em solo doente, né? Em solo compactado? Impossível, né? Doutora Ana Primavera sempre falava isso, né? Solo saudável, planta saudável, animal saudável, ser humano saudável. Não tem como inverter essa lógica, né? Então, é um conjunto de ações que vai levar ao sucesso, né? O Adriano tem uma área de 1.400 hectares aí que ele já vem fazendo essa transição, né, nos últimos 10 anos. Depois, no final, a gente pode falar um pouco dos números disso, né? Agora, vamos focar na nova lei de bioinsumos, né? Isso é importante, isso aí realmente deu uma nova visibilidade, né? A grande maioria da sociedade brasileira não tinha noção do que estava acontecendo, né? Do tamanho do lobby que existia por trás das grandes empresas, das multinacionais, para não deixar aprovar essa lei de bioinsumos, né? Então, o que que a nova lei de bioinsumos regulamenta? A utilização do on-farm. Você tem dúvidas sobre esse novo momento, Adriano? Rogério, por ter participado desse processo, a gente vem acompanhando. Mas a maioria dos produtores, eles têm sim essa dúvida de como funciona, se eu posso multiplicar um micro-organismo na fazenda, qual é o mínimo de laboratório que eu preciso ter, quais são as condições de higiene, quais são as condições de técnicas, eu preciso ter um biólogo, eu preciso ter um agrônomo, posso ser o meu colaborador, como é que isso funciona? Dentro dessa nova lei, pelo trabalho da ABINS, do GAAS e, logicamente, das outras instituições, ela veio favorável ao produtor rural, era um medo que a gente tinha, né, da proibição, né, do on-farm,
mas a gente sabe que esse movimento, ele veio dos produtores. Então, nada mais justo do que os produtores também ter essa oportunidade, até porque a gente consegue resolver problemas que com a outra agricultura que a gente praticava, a gente não conseguia. Então, assim, é uma oportunidade única. A Lei 15.070 veio bastante favorável para nós na parte das associações, de como isso pode funcionar. Eu posso juntar produtores em uma associação como a APAS, por exemplo, e esses produtores produzirem seu próprio micro-organismo. Logicamente, o produtor tem que estar ciente que aquela associação ela tem que produzir para ele mesmo, para eles mesmos, e utilizar nas suas próprias fazendas. Nós aqui da APAS, desde o início, nós montamos um estatuto, isso tudo na parte legal com o contador e tudo mais, fizemos um estatuto dentro da APAS, e lá desde 2016, 2017, a gente já sempre produziu e nunca teve a parte comercial envolvida. E não é um projeto que a gente queira implantar, essa parte comercial. Por quê? Ali deu tempo, deu para a gente focar na parte de qualidade desse micro-organismo. Hoje a gente produz tricoderma, metarrísio, pocônia, bolvéria e isária, para uma área de um pouco mais de 38 mil hectares, tá, em safra e safrinha. Então, isso, a gente consegue reduzir bastante o custo com isso. E a lei dos bioinsumos, ela veio para nos ajudar e auxiliar, principalmente na parte agora que está sendo discutida, que é a parte das normativas. Como é que isso vai funcionar? Qual é o mínimo de laboratório, de material que eu preciso ter? Quais são as condições para esse laboratório? Como é que é a multiplicação? Uma cartilhazinha que está sendo escrita, né, para o produtor que quer iniciar. E como você falou, o pessoal da agricultura familiar, que planta menos áreas, eles precisam, e eu tive no Paraná, em Francisco Beltrão, no início do ano, eu tive lá, e lá o pessoal, com uma associação de 2.400 e poucos produtores, o que eles estão fazendo? Eles estão montando uma associação dentro da própria cooperativa, e essa associação vai ter lá a bióloga, o agrônomo que eles contrataram, e eles estão começando esse processo e vão distribuir para o pessoal. Aí tem pessoal que trabalha com horta, tem pessoal que trabalha com a parte de 5, 10 hectares, 50 hectares, são áreas menores. Então, se eles se juntarem, eles diminuem esses custos e conseguem fazer um produto com qualidade, porque eles vão ter pessoas que vão tratar desses processos. Então, a lei de bioinsumos, o produtor não precisa ter medo dela. A lei, ela vem para nos ajudar, para estabelecer um mínimo ali de padrão para esses micro-organismos on-farm. E o pessoal que acha que o produtor é contra essa regulamentação, não. A gente quer que ela aconteça para que todo mundo esteja ali no mesmo patamar e que todo mundo consiga fazer isso e saiba o mínimo, porque quando a gente começou, a gente não tinha isso. A gente começou de forma na vontade, né? E não tinha ninguém para a gente ir lá e olhar, nossa, o mínimo é esse daqui. Não, a gente foi apanhando e a gente foi conseguindo desenvolver isso. E a gente hoje consegue fazer isso dentro da fazenda de forma tão eficiente, porque a gente colocou o conhecimento que está disponível aí no mercado, com cursos e tudo mais. Eu não sei nem quantos cursos eu já fiz sobre micro-organismo. Então, assim, essas técnicas e a lei, ela veio para ajudar o produtor. E as empresas que estão no mercado da parte comercial, elas têm que entender também o produtor que faz o on-farm, não como um concorrente, porque não é todo produtor que quer fazer isso e que vai ter a equipe e capacidade para fazer isso. Ele vai querer o produto final pronto, que ele confia mais e vai fazer um teste ali no laboratório externo para saber se aquele micro-organismo realmente é daquela forma, naquela concentração que a empresa está vendendo, e ele vai querer utilizar. E aí, a empresa comercial, ela tem que entender o seguinte, esses produtores que estão fazendo um on-farm que está funcionando, ele não é um concorrente. Não é que ele vai deixar de vender para ele. Eu tenho uma empresa aqui em Jataí que ela faz o on-farm e eu compro o inóculo dela. Só que eu não uso o restante do portfólio dela. Só que o que acontece? A gente é como se fosse uma vitrine para outros produtores visitarem, né, as propriedades que já estão fazendo isso, principalmente os produtores do gás, e ali ser uma vitrine para o pessoal que quer começar. Ó, é possível. A gente precisa adaptar o operacional, precisa aprender, só que para fazer isso a gente precisa de alguém que já tenha esse know-how, e as empresas vão entrar nesse ponto. Então, assim, eu acho que a lei, ela veio para equalizar essas questões que antes estavam soltas, né, e ela vem, escreve isso, e a gente ali agora tem um mínimo para que a gente possa avançar nesse processo. Então,
eu acredito que a lei veio para ajudar e muito, não só os produtores, mas as empresas também. E ali tem as diretrizes, né, da Lei 15.070, e dentro daquilo ali, eu vi que veio bastante viável, tanto para produtores quanto para a indústria. E eu acho que a união e as empresas não enxergarem os produtores on-farm como concorrentes, isso vai ajudar muito elas, porque daí elas vão conseguir. Eu tive nesse evento 3 semanas atrás, eu vi que a parte operacional, a parte prática em si, o pessoal ainda está começando a entender que vai precisar convencer o produtor que ele vai ter que mudar o horário de aplicação, que ele vai ter que começar a aplicar antes. E isso, se eles tiverem fazendas que já estão fazendo isso há bastante tempo e conseguem levar produtores para visitar essas fazendas, para eles vai até ser mais fácil convencer esses outros produtores a estar nesse mundo. Até mesmo porque esses micro-organismos, bactérias e fungos isolados, comunidades, indutores de resistência, planta de cobertura, remineralizador, a integração dessas técnicas é que vai fazer esse solo e essa cultura responder de forma positiva. Não pense que somente eu utilizar 1, 2 ou 3 isolados, ou que seja 10, somente isso vai funcionar. Se você quer que isso aconteça de forma mais rápida, você vai ter que implantar a parte de remineralizadores, você vai ter que plantar a planta de cobertura, você vai ter que utilizar menos algumas moléculas sintéticas, ou em alguns casos a gente consegue hoje substituir até em 100%. Então, assim, o produtor e a empresa que entender que a lei de bioinsumos veio para ajudar eles e integrar essas ações para que a nossa agricultura brasileira, que hoje é farol para o mundo, continue nessa vanguarda e nessa liderança dos bioinsumos, eu acho que isso vai ser muito importante e a lei dos bioinsumos veio para ajudar nesse sentido. Perfeito, Adriano. Lembrando para o pessoal que nos assiste aí que foi uma briga Hércules, né? Foi uma briga realmente entre Davi e Golias, né? A Bins aí, o próprio gás, né? Foram os principais indutores, né? Dessa lei. A lei começou a ser discutida em 2020 e a gente só conseguiu aprovar no final do ano passado, né? Então foi pela primeira vez na história que existiu uma votação que foi 100% de unanimidade. Nunca aconteceu isso no Congresso. Todos, independente de partido, de ser de esquerda, direita, de centro, teve uma votação 100% favorável. Isso nunca tinha acontecido no Congresso até hoje e eu acho que dificilmente acontecerá de novo. Por quê? Porque, como o Adriano falou no início, ele veio da base, veio dos agricultores. Quem pediu, quem forçou, quem realmente incentivou e cobrou, né, os líderes, porque os deputados hoje, os senadores, eles têm que ser cobrados por quem vota neles, né? Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária, as AproSojas, né? A Federação Brasileira de Plantio Direto. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 60 entidades que assinaram uma carta é, é, exigindo que fosse liberada a multiplicação, que fosse criada essa lei e que a gente pudesse ter o direito de multiplicar os nossos próprios micro-organismos. Isso, até então, a lei que nos protegia era a lei dos orgânicos, mas era uma lei antiga, era uma lei que protegia mais o pequeno produtor, o produtor orgânico, e a gente ficava debaixo do guarda-chuva dela. Só que daí começou a ter um monte de fiscalizações. Começou a ter gente sendo fiscalizada, gente sendo multada nas propriedades, começou a ter uma perseguição grande no campo e estava todo mundo muito com medo. Gente, será que agora eu vou investir? Será que agora eu vou investir um dinheiro? Porque muitas biofábricas não são baratas, né? Dependendo do tamanho. Então, muita gente ficou meio travada nesse momento da discussão da lei. Muita gente ligava para a gente, e aí, agora eu vou montar minha biofábrica, não vou? Quantas vezes você escutou isso, né, Adriano? Com certeza, várias Exatamente. vezes. Nossa, e agora? Vou fazer esse investimento que vocês fizeram? Né? E ficou um limbo, né? A gente ficou um limbo aí de 3, 4 anos praticamente, sem saber para que lado ir. Então, realmente foi uma conquista do setor, foi uma conquista realmente e tudo baseado em ciência. Nada, e assim, a gente apanhava muito, né, Adriano? Ah, mas é contaminação. Não, porque vai ter contaminantes e não sei o quê. Cara, que mané contaminantes, cara? Se você está fazendo um negócio com qualidade, com critério, com as técnicas que foram passadas realmente pelos pesquisadores que são da área, e o campo está respondendo positivamente, porque a lavoura é o melhor laboratório. Se a lagarta está morrendo, se o percevejo não está predando, se o nematóide não está causando dano, se o mofo branco não está aparecendo, a lavoura está dando resultado. Sem falar na quantidade de laboratórios, né, que foram abertos nos últimos anos para comprovar realmente que você estava tendo aquela quantidade viável de micro-organismos viáveis nas amostras, né? Rogério,
para ter uma ideia desse corpo técnico, só para você ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia de como isso funciona, só entre a multiplicação de bactérias e fungos aqui na nossa planta, entre APAs e propriedades, a gente tem 5 engenheiros agrônomos, tá? 2 agrônomas e 3 engenheiros agrônomos de campo e laboratório, tá? Especialista com, hoje a APAS está com 9 anos, então com 10 que ela tinha de empresa, ela tem 19 anos de experiência, Tatiane Martins, é uma das principais pesquisadoras e engenheira agrônoma que participa desse processo, inclusive até o próprio MAPA já veio aqui na associação umas 4 vezes para buscar algumas condições mínimas e equipamentos mínimos para o pessoal para montar as diretrizes ali, as normativas, e mais 2 biólogas implantadas no processo. Olha só a oportunidade única que o pessoal da biologia está tendo, porque hoje as empresas, principalmente, mas as fazendas, além de agrônomos, estão contratando biólogos para ter isso dentro da propriedade, de como verificar com o controle de qualidade. Hoje a gente tem um laboratório dentro da fazenda que a gente consegue fazer a multiplicação ali, a fermentação em si, pega uma amostra desse material, a sala fica do lado, a gente faz o controle de qualidade ali, você já sabe a concentração do seu produto, se a concentração está a 7ª, a 8ª ou a 9ª, e se tem contaminante ou não, pela técnica ali de plaqueamento. E hoje, uma outra coisa muito importante que o pessoal também está começando a descobrir agora, por exemplo, hoje a gente está usando técnica de DNA para descobrir quais são os micro-organismos que a gente tem no solo. Pra você ter uma ideia, a fazenda é 1.400 hectares. O que a gente fez? A gente fez em grids de 10 hectares, dividimos a fazenda, então são 144 pontos georreferenciados, que estão há 3 anos sendo coletados informações nesses pontos, e esse ano a gente fez um negócio que eu acredito que seja inédito para uma grande propriedade no Brasil, que é pegar todos esses pontos, e ali a gente pegou 144, e no total deu 158 amostras de área de mata nativa dentro da propriedade, e fizemos o levantamento do sequenciamento genético de quais micro-organismos está ali, com a técnica das metagenômicas. Isso custa, e isso é mais do que o dobro de uma análise química de solo, química e física do solo, para você ter uma ideia. E a gente já fez isso na fazenda inteira esse ano, fizemos na soja, e agora repetimos no talhão 1, no milho, e a gente vai fazer na safra que vem e na outra, para a gente conhecer quais são os micro-organismos que estão ali, qual a porcentagem que eles estão distribuídos naquelas áreas, e como a gente faz para tentar começar a moldar quais micro-organismos a gente vai aplicar em função daqueles que já tem lá ou não. Talvez eu já tenha bastante tricoderma, que é o caso, a gente tem bastante tricoderma, metarrísio, pocônia já no solo, além dos nativos que ali estavam presentes, e a gente vai começar a usar uma técnica que o Dr. Rodrigo Mendes da Embrapa fala muito, né, que é a parte de transformar o nosso solo antes conducivo, ou seja, eu tinha presença de patógenos e benéficos, só que o benéfico estava em menor quantidade, e hoje a gente vai ter a possibilidade de chegar a um solo supressivo, ou seja, eu tenho os patógenos, só que agora eu tenho com uma quantidade maior de benéficos, e eles suprimem aqueles patógenos que iriam causar doenças, e aí a gente consegue chegar num solo supressivo, e chegar ao ponto de, há 9 anos, por exemplo, a gente não ter que utilizar inseticida químico para percevejo. E a gente faz semente para sementeiras aqui da região, e a gente não tem problema de recusa de carga por causa de dano de percevejo e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem várias técnicas que a gente consegue implantar, e vejam, pessoal, o produtor, se der errado, é o primeiro que vai sentir no bolso, na pele. Então, entendam que o produtor rural é o primeiro que quer testar, validar e depois implementar isso em 100% da área. E a gente tem um protocolo aqui, por exemplo, na fazenda aqui hoje, a gente tem um protocolo mínimo. Qualquer produto ou técnica que a gente vai testar, a gente tem um período de 3 anos de teste. Por quê? Eu preciso que ela passe por período de veranico, eu preciso que ela passe por épocas diferentes de insolação, né, dependendo de cada safra em cada ano. Isso vale para cultivar, isso vale para biológico, isso vale para químico. Então a gente tem esse protocolo hoje, a gente segue isso. Porque assim, se der errado, dá errado primeiro para mim. Quem não vai colher somos nós. Então nós temos a questão principal nós queremos que dê certo.
Por isso que esse grupo de produtores aqui de Rio Verde, Jataí, Mineiros, esses produtores querem que isso funcione. Por isso que a gente fala, a gente brinca, né? Aqui é o epicentro do furacão, essa região. Por quê? Os produtores aqui, eles visitam um ao outro, eles buscam informação de que o outro fez, ele vai na fazenda, ele recebe produtores na fazenda. Nós, por exemplo, aqui na fazenda, entre fazenda e APAS, é um pouco mais de 2.000 pessoas, e técnicos, e agrônomos, e donos de fazenda, dono de revenda, pessoas da indústria que já passaram por aqui para entender o que a gente está fazendo e tentar implantar isso. Então, a lei dos bioinsumos veio para somar com isso, e quanto mais gente olhando para o mesmo sentido e querendo que isso evolua, eu vejo hoje a pesquisa muito voltada para isso, o pessoal que era esquecido, chamado de bicho grilo lá atrás, hoje estão na crista da onda. Então, É. assim, gente, o Brasil hoje, ele é o principal lugar no mundo que está trabalhando com micro-organismo em larga escala, e a gente tem essa responsabilidade de ser o farol para o mundo e isso implantado no campo. A gente precisa, a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais quando a gente sabe disso. Então a gente não pode sair falando qualquer coisa. Então a lei veio para ajudar nesse sentido, e o produtor que ainda não conhece, digita no Google ali, ó, Lei 15.070, Lei dos Bioinsumos, vai aparecer ali um emaranhado de páginas, dá uma lida naqueles parágrafos ali, que vocês vão ler que a lei é favorável, tanto para a indústria quanto para o produtor. Basta a gente ter o discernimento e saber como usá-la a nosso favor. Muito bom, Adriano. Obrigado aí pela explanação. Realmente é uma história bastante comprida, né? Uma história de sucesso. Realmente o que a BINS, o que o GAS, o que todos nós associados fizemos, todas as empresas, né, que estão dentro da BINS hoje, que são empresas que estão nessa Tecnon Farm ajudando os produtores, foi realmente uma vitória assim que nem a gente inicialmente imaginava que poderia ser ganha, né? Mas mostrando que quando você faz com seriedade, que com a ciência do seu lado, com as pessoas certas, com as entidades, a gente vai chegar onde a gente chegou hoje, né? Hoje a gente, como você falou, a gente é referência no mundo. Não tem ninguém no mundo fazendo o que o Brasil faz. E de forma tropical, né? Lembrando que a gente está praticando agricultura regenerativa tropical, coisa que é única no mundo, né? O que se existe hoje muito de ciência, de estudos, são em agriculturas de clima temperado, mas de clima tropical praticamente não existe nada nesse modelo. Então, o Brasil hoje realmente virou a referência, é o país que mais utiliza bioinsumos no planeta, é o Brasil. O segundo colocado está muito longe de nós. E isso é graças ao esforço e o trabalho de todos, né, da ciência. Quantos pesquisadores da Embrapa, de universidades, de Exalc, de todos estão envolvidos nesse modelo, né? Tanto o Adriano como eu, como vários associados e produtores do nosso grupo. Hoje a gente está dando aula em pós-graduação, está dando palestra no Brasil inteiro, está mostrando que isso é viável. Se falasse para nós isso há 8, 10 anos atrás, que seria viável o que a gente está fazendo hoje, a gente mesmo não ia acreditar. E tem um desafio muito grande ainda, porque a gente tem que formar mais pessoas, né, Adriano? Formar mais consultores. A gente não consegue ampliar, a gente não consegue crescer mais hoje por falta de pessoas no campo. E as universidades, né, os próprios cursos, hoje está muito complicado, porque são muito focados, são muito cartesianos, né? Cada um aprende só aquela área específica, né? E esse modelo de agricultura regenerativa, biológica, a gente vê que você tem que entender de um pouco de tudo, né? Não tem como você falar, não, eu vou só entender de fertilidade do solo, vou só entender de nematóide, não, você tem que saber de um monte de coisas, né, para a gente poder realmente reverter, né, esse ciclo aí de agricultura, que esse modelo a gente sabe que está esgotado, né, já está se esgotando. O plantio direto deu uma sobrevida bastante grande aí ao modelo atual, mas a gente sabe que se não mudar, reduzindo custo, reduzindo dependência, né? O Brasil hoje é dependente de 95% de todo o NPK que o Brasil utiliza na agricultura, a gente é dependente de 100% dos insumos químicos. Então, assim, como é que pode o maior produtor agrícola do mundo ser dependente dessa maneira, né? Eu acho que esse modelo de agricultura, esse modelo que o GAS, que a BINS, que nós, produtores, trouxemos até agora, que vai fazer realmente com que o Brasil seja e continue sendo referência para o mundo inteiro, né, fazer. A gente consegue fazer 2, 3 safras, consegue colocar o gado na palhada, né? Isso nenhum país do mundo consegue. Então a gente gostaria de encerrar agora, né? Porque já
o papo aqui, se eu e o Adriano mesmo ficar aqui, a gente vai o dia inteiro conversar Dá para aqui. a gente falar uma semana desse tema Nossa Senhora, e não repetir muito. assunto, acredito. É verdade, é verdade. Então, queria te agradecer, Adriano, agradecer pelo seu tempo, pela sua parceria, pela sua amizade, principalmente. A gente, antes de qualquer coisa, a gente é muito amigo, somos parceiros realmente há bastante tempo. Queria que você deixasse seu recado final, né? Eu gosto muito como você termina suas palestras, seus eventos, né? Falando da importância das novas gerações, né? Dos filhos, do que realmente é o que a gente está fazendo hoje, como refletir isso no futuro, né? Rogério, cara, obrigado pelo convite, obrigado por ter esse papo com a gente aqui. E quando você fala da parte dos filhos, aí a gente começa a pensar bastante, né? O modelo que a gente está seguindo hoje vem lá de 1987, quando o meu sogro, Lázaro Roberto, começou, né? E sozinho conduziu a propriedade. E de uma forma muito eficiente, porque o cara saiu de 7,5 hectares de área arrendada para 1.400 hectares hoje de área própria e trabalhando com eficiência, e ele vem conduzindo isso há muito tempo, e aí a nossa responsabilidade aumenta, porque ele fez isso com maestria e a gente tem que conseguir melhorar esses processos. E aí entra a Priscila nessa sucessão, a minha cunhada, a Ludmilla, também. A gente é uma empresa, um grupo familiar. E a gente pegou esse processo, a gente conseguiu implantar essas técnicas que a gente conversou hoje, agricultura regenerativa, então a gente está melhorando esses processos, melhorando o nosso solo, melhorando nossa produtividade, reduzindo o custo de produção. E isso é muito bom, porque quando a gente pensa nos meus filhos hoje, que estão com 7 anos, e meus sobrinhos com 8 e com 2 aninhos, essa turma, daqui a um tempo, daqui 10, 15 anos, são eles que vão estar aqui no campo e a gente tem que entregar isso para eles de melhor forma. Então, a gente tem um modelo de sucessão familiar já estabelecido, né, desde 2014 até 2030, 2035 no máximo. Essa turminha vai estar saindo ali da faculdade e vai começar a estar dentro da fazenda e tomando decisões. E hoje a gente já forma eles dentro desses processos de agricultura regenerativa. Então, hoje eles estão no campo e no laboratório, avaliando com a gente, avaliando no sentido de aprender, estar ali junto. Não é que eles estão avaliando os micro-organismos, não é isso. Mas eles sabem que existe, que a maioria dos nematóides hoje, a gente já explica para eles, que a maioria são benéficos. E aqueles que nos causam problemas é um distúrbio daquilo que a gente vinha fazendo. E que a gente consegue modular isso para que aqueles benéficos se sobressaiam, os micófagos, os bacteriófagos, para que eles consigam, dentro daquele processo da rede alimentar do solo, trazer mais benefícios do que problemas. Isso é um dos exemplos. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem essa turminha e a gente precisa já estar inserindo eles desde pequenininhos para que lá na frente eles consigam não só pegar o que a gente está fazendo, mas ter a opção de lá, a gente daqui 10 anos, né, 2035, a gente já vai estar com eles dentro da propriedade, eles vão estar ajudando e eles vão ter novas ideias e que seja nesse sentido de melhoria. Quanto é que a gente usa hoje de químico que a gente já não vai estar usando mais lá na época? Lá, há 9 anos atrás, a gente usava a nossa parte de controle de doença, era 100% químico, era com 100% fungicida. Hoje é zero, desde o TS até aplicações foliares. Mas isso a gente veio aprendendo, modulando, até chegar no ponto que a gente está hoje. Daqui a algum tempo, como é que isso vai estar? Com todo mundo olhando para a parte biológica, aonde não existe uma tabelinha que a gente soma 1 mais 1 igual a 2, talvez 1 mais 1 na biologia pode ser 4 ou pode ser menos 2. Então, a gente não conhece nem 2% dos micro-organismos. Olha só a quantidade de faixa que a gente tem para evoluir. E quando a gente fala em trazer essa turminha e fazer essa transição gradual para a nova geração, chamando também o pessoal das universidades, os reitores, os professores, os pesquisadores, a entenderem isso, a irem nas propriedades do produtor que está fazendo isso e levar isso lá para a sala de aula, colocar essa nova turma de agrônomos e biólogos que vão formar daqui a algum tempo, para que eles saiam entendendo isso. Eu, no meu curso de agronomia, eu tive uma matéria sobre microbiologia. E hoje, a gente sabe que se eu não entender de microbiologia numa propriedade rural, eu não faço nada.
porque tudo está ligado na microbiologia do solo. Então, assim, hoje, com o entendimento que a gente tem, a gente precisa que mais pesquisadores, as instituições de pesquisa, as instituições de ensino estejam presentes, que levem esses novos agrônomos, esses novos biólogos, a entender isso e ver em fazendas como isso está sendo feito. Hoje, você consegue chegar aqui na Fazenda Bom Jardim Lagoano e na Fazenda Tropical, e aí tem o que a gente formou ali, que é a SyncBio, e pegar o processo desde multiplicação on farm de micro-organismos, planta de cobertura, remineralizador, animais integrados com ultradenso no sistema, rotacionado em pivôs, isso está rodando lá no campo, tá? E a gente tem compostagem, tudo isso integrado. Você vem em 2 propriedades de 2.800 hectares e isso está funcionando. Não é a utopia, a gente vai fazer isso. Não, isso está funcionando já há 9 anos. Então, hoje dá para o pessoal da universidade levar esse pessoal. E aqui vai meus parabéns para o Instituto Federal Goiano aqui de Rio Verde. O Instituto Federal Goiano aqui de Rio Verde, ele está muito, os pesquisadores do Instituto Federal estão muito dentro de todas essas propriedades que tem aqui no nosso entorno, e eles conhecem esses processos e já está levando isso para os novos alunos que estão sentados hoje na universidade. Daqui a um tempo eles vão sair e vão vir para o campo, eles já vão estar prontos. Só que a gente precisa levar isso para mais universidades no Brasil para que isso aconteça, porque hoje o principal gargalo para avançar cada vez mais são pessoas que entendam desses processos. Então, assim, dentro de tudo isso, a gente precisa avançar, difundir cada vez mais, e isso que a gente está fazendo aqui é uma iniciativa ótima, porque isso vai, a gente coloca isso no YouTube, isso vai muito, a gente não tem noção aonde isso vai, porque liga gente do Brasil inteiro para a gente, manda mensagem no direct do Instagram, no YouTube, perguntando, Adriano, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que eu faço para começar? Cara, hoje a gente tem várias pessoas que estão, né, trabalhando nesse sentido, e isso é muito bom. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, eu fico à disposição, quem quiser visitar a gente nas redes sociais, @Fazenda Bom Jardim Lagoano, @Adriano Cruvinel, no YouTube digita lá Adriano Cruvinel, GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, tem o Instagram da SyncBio, @sync.bio, tem o da APAS Biológicos, cara, o Instagram do GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Então, quem quiser saber mais sobre isso, gente, acompanha pelas redes, e das redes vocês vão ter ali os contatos, vai aparecer os contatos da gente ali, e com isso, tem o Instagram da ABINS também, né? Então, assim, cara, hoje a gente tem várias formas da gente levar isso adiante, e a gente espera que cada vez mais pesquisadores, mais produtores estejam engajados nesse processo, e a gente consiga integrar todo mundo para a gente levar a agricultura regenerativa tropical aqui do Brasil para o mundo como um todo, porque a gente está fazendo aqui, tem que ser difundido, porque é um negócio que a gente nem imaginava. Então, é isso, cara. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela amizade, por nos influenciar lá no começo, que você sabe, a gente só faz isso que a gente faz hoje por influência do Rogério Vian, então, e logicamente outros produtores também no Brasil. Então, assim, a gente agradece muito, e os resultados que a gente tem hoje é fruto dessa amizade, dessa parceria e desse conhecimento que a gente vem sugando, né, do Gahaso, porque o Gahaso é que é o precursor disso tudo. Então, eu agradeço demais e obrigado. É isso. Obrigado, Adriano. Obrigado. Realmente foi impressionante. Daria para a gente ficar aqui o dia todo ainda falando, né? E não esgota o assunto. A gente sabe, já estamos há bastante tempo juntos. E é isso. Eu acho que espero que todo mundo goste, todo mundo. E o que a gente sempre fala, né, Adriano, nos nossos eventos, a gente aqui não está aqui para ensinar ninguém, nem para dar uma fórmula secreta, nem para dar uma receita de bolo, né? Como a gente costumava escutar quando a gente saiu da faculdade, né? Aqui é o lugar que a gente está tentando levar informação para que vocês busquem mais informação, né? Não é simplesmente, pega essa informação pronta e vamos trabalhar. A gente veio construindo isso há muitos anos, né? E estamos longe de estar no caminho ainda. Não, agora a gente descobriu tudo que a gente precisava. Tem muito mais coisas para fazer e tem um futuro brilhante pela frente. Realmente, o trabalho que o Brasil está desenvolvendo nessa área é ímpar no mundo, né? Então, obrigado mesmo, Adriano. Obrigado pela companhia nesse dia aí. E que Deus abençoe você, sua família. Fique com Deus. Amém. Todos nós. Um abraço, gente, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.
Pessoal, espero que todos tenham gostado desse primeiro podcast, né? Desse primeiro programa que a gente fez com muito carinho, em parceria da Bins, com o Gás, com o nosso amigo Adriano Cruvinel. E nos sigam nas redes sociais, né? O Adriano citou várias redes sociais aí, redes sociais não falta, né? Associações, né? O próprio Gás, a Bins, a SyncBio, né? O Regenera Cerrado. Hoje existem tantas formas da gente seguir esse modelo de agricultura que a gente está fazendo. Então, fiquem à vontade, curtam, compartilhem, né, com seus amigos, com as empresas, com todos que vocês tiverem vontade, esse podcast. A gente vai ter mais. Esse é só o primeiro, e a gente vai estar fazendo vários podcasts agora, pelo menos um por mês, e a gente já convida para o próximo podcast e que todos possam estar aproveitando ao máximo as informações que a gente está divulgando aqui. Obrigado, um abraço a todos.